sabedoria acima de tudo. Ele adquire sabedoria, e sobre todos os teus bens, adquire entendimento. Provérbios 4:7. Você se encontra na frente de suas contas a pagar, seu coração acelerado, suas mãos tremendo levemente enquanto calcula, mais uma vez, se o dinheiro que você tem será suficiente para cobrir o essencial este mês. Você orou, trabalhou mais horas do que seu corpo pode suportar, tentou diferentes estratégias financeiras que prometiam soluções rápidas, mas nada parece funcionar. A sensação de estar preso em um ciclo interminável de dívidas e escassez tornou-se sua companheira constante. E à noite, quando o silêncio abraça seu quarto, você se pergunta se realmente há uma saída. Deixe-me dizer-lhe algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Eu estava exatamente onde você está agora. Até o pescoço em dívidas, pressionado pelos credores, oprimido pela sensação de que, a cada dia que passava, eu estava afundando cada vez mais em um poço financeiro que parecia não ter fundo. Orei fervorosamente, pedi a Deus milagres, ajuda, um sinal, qualquer coisa que indicasse que havia esperança. Mas as respostas pareciam vir aos poucos, enquanto as dívidas cresciam como uma avalanche imparável. Foi naquele momento de desespero total, quando eu havia esgotado todas as opções humanas, que Deus me revelou uma verdade que transformaria não apenas minha situação financeira, mas toda a minha compreensão da prosperidade. A Bíblia não é apenas um livro espiritual destinado a alimentar a alma. É também o manual mais abrangente e sábio sobre finanças já escrito. Em suas páginas estão princípios econômicos tão poderosos e eficazes que, quando aplicados com fé e consistência, podem tirar qualquer pessoa do poço mais profundo da dívida e levá-la a experimentar a multiplicação sobrenatural de seus recursos. O que você está prestes a descobrir não são teorias elaboradas por especialistas financeiros modernos, nem estratégias inventadas por gurus da prosperidade. São 10 chaves para a sabedoria divina extraídas diretamente da palavra de Deus. Princípios que foram testados por milênios, por homens e mulheres que escolheram confiar na sabedoria celestial sobre a lógica humana. Esses princípios não apenas me ajudaram a sair completamente das dívidas em um momento que eu nem esperava, mas multiplicaram minha renda de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado ser possível. Se neste momento você sente que sua situação é muito complicada, que suas dívidas são muito grandes, que sua idade é um impedimento ou que é tarde demais para experimentar uma mudança real, quero lembrá-lo da história de Abraão. Este homem de Deus começou a prosperar verdadeiramente aos 75 anos, uma idade em que muitos considerariam que as oportunidades de crescimento já haviam passado. Mas Deus não se limita aos calendários humanos. Não se detém diante de circunstâncias impossíveis. Não se deixa intimidar por dívidas avassaladoras. Ele tem o poder de transformar sua história financeira, não importa o quão desesperadora pareça agora. A primeira chave que revolucionou minha vida financeira foi entender a diferença entre orar por dinheiro e buscar sabedoria financeira. Durante anos, meu foco esteve completamente fora dos trilhos. Eu entrava na presença de Deus com pedidos desesperados por dinheiro, mais renda, empregos mais bem remunerados, oportunidades de negócios, mas nunca havia orado por sabedoria para administrar adequadamente o que já tinha. Provérbios 4:7 estabelece uma prioridade clara: sabedoria sobre todas as coisas. Ele adquire sabedoria, e sobre todos os teus bens adquire entendimento. Quando finalmente parei de procurar soluções rápidas e comecei a estudar seriamente o que Deus diz sobre finanças em sua palavra, minha mente passou por uma transformação radical. Parei de ver o dinheiro como um problema para começar a vê-lo como uma ferramenta. Parei de me relacionar com meus recursos por medo para começar a gerenciá-los com fé. Parei de tomar decisões financeiras impulsivas e comecei a procurar direção divina em cada movimento econômico que fiz. A sabedoria não veio da noite para o dia, mas cada versículo que estudei, cada princípio bíblico que apliquei, cada decisão que tomei alinhada com a palavra de Deus, construiu uma nova mentalidade dentro de mim. Descobri que Salomão não se tornou o homem mais rico de sua época por acaso, ou por um golpe de sorte. Foi sua sabedoria que o levou a se organizar corretamente, a discernir oportunidades que os outros não viam, a tomar decisões com uma clareza que só vem de cima. Uma coisa é saber teoricamente que você tem que economizar, investir ou fazer um orçamento. Outra bem diferente é entender espiritualmente por que Deus exige uma excelente mordomia de seus filhos. Quando essa revelação veio ao meu coração, comecei a aplicar os princípios bíblicos não apenas para memorizá-los ou citá-los em conversas, mas para vivê-los em cada transação, em cada decisão de compra, em cada oportunidade de investimento.
Foi lá que tudo começou a se alinhar sobrenaturalmente na minha vida financeira. A segunda chave que Deus me revelou foi a importância da ordem espiritual nas finanças. Por muito tempo eu caí no erro de pensar que bastava rezar para que meus problemas financeiros fossem resolvidos, mas eu ainda vivia em completa desordem financeira. Eu tinha a falsa crença de que controlar meu orçamento era uma demonstração de falta de fé, que planejar era contrário a confiar na provisão divina. Mas Deus me mostrou uma verdade libertadora. Ele não abençoa o caos, mas a ordem prospera. Provérbios 2:7-23 estabelece um princípio fundamental. Esforçai-vos em conhecer o estado dos vossos rebanhos, e olhai atentamente para os vossos rebanhos. Em nosso contexto moderno, isso significa saber exatamente quanto ganhamos, quanto gastamos, quanto devemos, e para onde está indo cada peso que passa por nossas mãos. Quando finalmente tomei a decisão de colocar minhas finanças em ordem de forma holística, experimentei algo surpreendente. Embora não houvesse mais dinheiro disponível imediatamente, havia uma direção clara, uma paz que não existia antes, uma sensação de controle que substituiu a ansiedade constante. Anotar cada despesa, por menor que fosse, acabou não sendo um exercício carnal, mas profundamente espiritual. Controlar meu orçamento não demonstrou falta de fé, mas aplicou a sabedoria bíblica. Salomão, o homem mais sábio e próspero de seu tempo, administrou ativos gigantescos, construiu projetos monumentais e sabia exatamente quais recursos estavam disponíveis para ele em um determinado momento. Sua prosperidade não foi resultado de improvisação, mas de excelente administração guiada por princípios divinos. Deus não multiplica o que ignoramos ou negligenciamos. Essa verdade me impressionou profundamente quando a entendi. Durante anos, pedi bênção sobre algo que nem conhecia bem. Como eu poderia esperar que Deus multiplicasse meus recursos, se eu não soubesse exatamente quais eram esses recursos? Como eu poderia pedir a Ele sabedoria para lidar com algo que mantinha em desordem e confusão? A ordem financeira preparou o terreno para minha vida, para que as bênçãos que Deus queria derramar não me destruíssem por falta de preparação. Muitas pessoas recebem aumentos em sua renda, mas, por não terem estruturas ordenadas para administrá-los corretamente, acabam em piores condições financeiras do que antes. A ordem não atrai apenas bênçãos, também permite que essa bênção seja sustentada e multiplicada ao longo do tempo. A terceira chave que transformou minha situação foi a obediência ativa. Uma das revelações mais poderosas que Deus me deu foi que às vezes eu não precisava de mais renda, mas de alinhamento completo com a sua vontade. Eu estava me concentrando apenas em estratégias financeiras, mas Deus me pediu para fazer algo que inicialmente não parecia ter uma relação direta com minhas finanças. Deixar de lado certos ressentimentos, perdoar as pessoas que me machucaram financeiramente, tomar medidas generosas quando parecia humanamente ilógico fazê-lo. Provérbios 3:5-6 estabelece o fundamento para esta chave. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Obedecer quando tudo parece incerto, quando a lógica humana sugere o contrário. Quando as circunstâncias não oferecem garantias, é o mais puro ato de fé que podemos exercer. E muitas vezes, Deus está simplesmente esperando que esse passo de obediência radical abra portas que estão fechadas há anos. Minha experiência pessoal com esse princípio foi extraordinária. No momento mais crítico da minha situação financeira, quando cada peso contava, e eu não podia me dar ao luxo de nenhum erro econômico, Deus falou claramente comigo sobre dar uma oferta significativa para uma obra missionária. Do ponto de vista humano, parecia a decisão mais irresponsável que eu poderia tomar. Meus cálculos diziam que esse dinheiro era indispensável para cobrir uma dívida urgente, mas meu espírito confirmou que Deus estava me pedindo um ato de total confiança. Decidi obedecer, e nas 2 semanas seguintes, recebi uma oferta de emprego que não apenas cobria essa dívida, mas também dobrava minha renda mensal. Não foi coincidência, foi a resposta direta do céu a um ato de obediência que desafiou minha lógica, mas honrou minha fé. A obediência ativa o sobrenatural de maneiras que nossos cálculos humanos nunca poderiam produzir. Abraão obedeceu sem saber exatamente para onde estava indo, e essa obediência fez dele um pai de nações e um modelo de prosperidade para todas as gerações. Eu também tive que dar passos sem garantias financeiras aparentes, mas esses passos se tornaram a ponte para a multiplicação que Deus havia preparado para a minha vida. Não foi fácil. Exigiu que eu morresse para minha necessidade de controlar tudo, mas foi glorioso experimentar como o céu respondeu à obediência sincera. A quarta chave que revolucionou minha relação com o dinheiro foi aprender o princípio do gasto intencional. Durante anos, ele foi vítima de um dos erros mais destrutivos que uma pessoa pode cometer:
ver o dinheiro como um inimigo. Passei por impulso quando me senti estressado, por ansiedade quando as preocupações me oprimiam, em comparação quando via o que os outros tinham. Minha relação com o dinheiro era governada por emoções desordenadas, e não por princípios divinos. Mas Deus me ensinou uma verdade libertadora. Não é sobre o quanto você tem, é sobre como você usa o que tem. Provérbios 21:20 expressa isso com clareza cristalina. Tesouros preciosos e azeite estão na casa dos sábios. Mas o homem tolo dissipa todas as coisas. A diferença entre o sábio e o tolo não está necessariamente na quantidade de recursos que eles gerenciam, mas na intencionalidade com que os gerenciam. Os sábios não gastam menos do que os tolos. O homem sábio gasta com propósito, com direção, com um plano que transcende a satisfação imediata. Quando comecei a revisar meus gastos de uma perspectiva espiritual, fiquei chocado ao descobrir o quanto estava desperdiçando. Não apenas dinheiro, mas tempo, energia, oportunidades de crescimento, possibilidades de investimento. Cada peso que sai do nosso bolso é uma semente que semeamos ou um vazamento que permitimos, e decidimos qual das duas opções será. Desde essa revelação, estabeleci uma nova prioridade em minha administração. Primeiro o que constrói meu futuro, depois o que me entretém no presente. Isso não significa que eliminou completamente as despesas de entretenimento ou os pequenos prazeres da vida, mas sim que estes deixaram de ser a prioridade para se tornarem o complemento de uma estratégia financeira mais ampla. Comecei a me perguntar, antes de cada compra: essa despesa me aproxima do meu propósito ou me afasta do que Deus quer fazer na minha vida? Nem todas as despesas baratas são convenientes, assim como nem todos os investimentos caros são edificantes. Quando entreguei minha economia completamente a Deus, Ele começou a me dar discernimento sobrenatural, que transformou minha perspectiva sobre cada transação. O que costumava ser simplesmente uma despesa, agora era visto como um investimento em meu futuro, em minha família, em meu chamado, no reino de Deus. Essa transformação mental não apenas melhorou minhas finanças, isso aumentou minha paz, minha clareza de propósito e minha capacidade de ver oportunidades onde antes eu só via obrigações. A quinta chave que me tirou do buraco financeiro foi aprender o poder do plantio corajoso. Esta foi sem dúvida uma das lições mais difíceis de aplicar, mas também uma das mais poderosas em termos de resultados sobrenaturais. Semear quando se está endividado, dar quando mal se tem o suficiente para cobrir o essencial, ser generoso quando a lógica humana grita que se deve ficar com cada centavo. Parece loucura do ponto de vista do mundo, mas é precisamente aí que a sua fé fala mais alto do que as circunstâncias. Provérbios 11:25 estabelece um princípio que desafia toda a lógica natural. A alma generosa prosperará, e aquele que preencher ficará satisfeito. Não é lógica humana, é lógica do reino. Deus não pede que você dê o que você não tem, mas Ele pede que você seja generoso com o pouco que você tem. Essa generosidade pode se manifestar de várias maneiras: tempo gasto ajudando os outros, conselhos sábios compartilhados com os necessitados, amor expresso em tempos difíceis e também recursos financeiros, quando Ele o coloca especificamente em seu coração. Minha experiência pessoal com esse princípio foi transformadora. No momento mais crítico da minha situação financeira, quando cada peso era vital para minha sobrevivência econômica, senti que Deus me pedia para semear uma quantia que, humanamente, não podia dar. Durante dias lutei com essa impressão, calculando repetidamente se poderia cobrir minhas despesas básicas se obedecesse a essa orientação divina. Finalmente decidi semear com fé, e essa semente ativou coisas que anos de esforço pessoal não haviam alcançado. Não se tratava de dar por dar, mas de semear em solo fértil e com um propósito eterno. Uma conversa que surgiu como resultado dessa semeadura, uma conexão que se estabeleceu a partir desse ato de fé. Uma porta que se abriu porque alguém viu meu coração generoso em meio à escassez. Acabou se tornando a oportunidade de negócio que mudou completamente meu cenário financeiro. A generosidade dirigida por Deus não é uma despesa, é um investimento no reino celestial que paga dividendos tanto espiritual quanto materialmente. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, com alegria e propósito, você está ativando princípios sobrenaturais que operam além das leis naturais da economia. A sexta chave que Deus me revelou foi a necessidade de uma direção completamente nova em minha vida. Uma das revelações mais chocantes que recebi foi esta: eu não precisava de uma saída rápida da minha situação, mas de uma nova direção abrangente, que transformasse não apenas minhas finanças, mas todo o meu modo de vida. Provérbios 14:12 adverte: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte.
Durante anos, procurei soluções rápidas, atalhos, fórmulas mágicas que me livrassem das dívidas, sem exigir mudanças profundas no meu estilo de vida. Mas permaneci preso no mesmo ciclo destrutivo, porque, embora as estratégias tenham mudado, minha direção fundamental permaneceu a mesma. Foi quando decidi mudar radicalmente o rumo da minha vida, que comecei a sair do buraco financeiro de forma sustentável. Essa nova direção abrangeu várias áreas: meu ambiente físico, os relacionamentos que cultivei, as decisões diárias que tomei, os lugares que frequentei, o conteúdo que consumi, as conversas das quais participei. Deus nem sempre o tira de uma situação difícil de uma só vez, mas Ele lhe mostra um novo curso que voca a seguir, com perseverança e fé. O levará inexoravelmente à liberdade financeira. Eu entendi que, às vezes, o que nos mantém amarrados não é o valor que devemos, mas a mentalidade que temos. Não é a quantidade de dívida, mas a qualidade de nossos pensamentos sobre dinheiro, prosperidade e nosso valor como pessoas. É por isso que cada decisão começou a importar de forma transcendental. Cada despesa, cada investimento, cada palavra que declarei sobre meu futuro financeiro, cada relacionamento que escolhi manter ou terminar, a nova direção também significou mudar a minha perspectiva sobre o trabalho. Parei de ver meu trabalho apenas como uma fonte de renda e comecei a vê-lo como uma plataforma de crescimento, um lugar onde eu poderia desenvolver habilidades, fazer conexões valiosas, demonstrar excelência e preparar o terreno para oportunidades futuras. Essa mudança de mentalidade atraiu oportunidades que eu não conseguia ver antes, porque meu foco era limitado por uma visão de curto prazo. A sétima chave que transformou minha realidade financeira foi a renovação completa da minha mente. Durante anos, eu vinha cometendo o erro de acreditar que para prosperar, eu só precisava de mais dinheiro, mas Deus me mostrou que a verdadeira transformação vem quando você renova sua compreensão do dinheiro, da prosperidade e de sua identidade como filho do rei. Romanos 12:2 nos instrui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu problema não era a falta de dinheiro. Meu problema era uma mente programada com uma mentalidade de escassez que sabotava todas as oportunidades de crescimento que se apresentavam em minha vida. Durante anos, ele queria ganhar mais dinheiro, mas ainda pensava como uma pessoa pobre. Eu tinha sonhos de abundância, mas conversas cheias de limitações. Orei por prosperidade, mas declarei escassez com minhas palavras. Pedi oportunidades, mas recusei quando elas se apresentaram porque minha mente não estava pronta para recebê-las. Essa contradição interna criou um conflito espiritual que bloqueou as bênçãos que Deus queria derramar sobre minha vida. A mentalidade de escassez é caracterizada por pensamentos como: não posso, não tenho, não é para mim, isso é bom demais para ser verdade. Pessoas como eu não prosperam. A mentalidade do reino, por outro lado, é baseada na verdade bíblica de que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e que somos herdeiros de um Deus que possui todo o ouro e prata do mundo. A renovação mental não aconteceu da noite para o dia, mas cada novo pensamento que se alinhava com a palavra de Deus, cada declaração de fé que substituía uma expressão de dúvida, cada decisão que tomei por abundância em vez de medo, contribuiu para construir uma nova realidade em minha vida. A mente é um terreno fértil. Se você semear a palavra e fé, colherá mudanças reais e duradouras. A oitava chave que me levou à liberdade financeira foi o desenvolvimento de hábitos diários alinhados com os princípios bíblicos. Não saí das dívidas por causa de um golpe de sorte, uma herança inesperada ou um aumento salarial extraordinário. Minha transformação financeira foi o resultado da disciplina diária aplicada consistentemente por meses, até se tornar um estilo de vida completamente novo. Provérbios 13:11 declara este princípio fundamental: as riquezas da vaidade diminuirão, mas aquele que ajunta com mão laboriosa os aumenta. Aquele pouco a pouco a que o versículo se refere é chamado de hábito. E hábitos são pequenas decisões que, repetidas de forma consistente ao longo do tempo, mudam completamente o curso de sua história. Comecei estabelecendo rotinas aparentemente simples, mas espiritualmente poderosas. Anotar meticulosamente todas as despesas que fiz, orar antes de fazer qualquer compra significativa, ler um provérbio todas as manhãs e meditar sobre sua aplicação prática às minhas finanças. Declarar versículos específicos sobre a provisão divina antes de sair de casa todos os dias. Esses hábitos, que a princípio exigiam esforço consciente, gradualmente transformaram toda a minha relação com o dinheiro. Parei de tomar decisões financeiras com base em emoções
e comecei a tomá-las com base em princípios. Parei de gastar impulsivamente para começar a administrar com intenção clara. Parei de viver de forma reativa diante das circunstâncias financeiras para começar a ser proativo na construção do meu futuro econômico. Disciplina, eu entendi, é fé em ação. O problema para muitas pessoas não é a falta de fé em Deus, mas a falta de consistência na aplicação dos princípios que Ele revelou. E a constância, praticada dia após dia, é o que finalmente abre as portas da multiplicação sobrenatural. Defini minha manhã como um tempo sagrado, dedicado a alinhar meu dia com o céu. Tempo na palavra. Oração por minhas finanças e objetivos. Revisão de meus objetivos financeiros de curto e longo prazo. Essa rotina matinal não apenas transformou meu dia, mas transformou completamente meus resultados financeiros. Porque cada dia começou com a perspectiva certa e a direção certa. O nono principal que Deus me ensinou foi a importância de estabelecer convênios corretos. Há pessoas que não conseguem sair das dívidas porque estão em má companhia, cercadas por indivíduos que, consciente ou inconscientemente, sabotam seus esforços de crescimento financeiro. Provérbios 13:20 deixa claro: quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que se associa com os tolos será quebrantado. Seus relacionamentos afetam diretamente suas finanças, sua mentalidade, sua fé e sua capacidade de ver oportunidades. Nem todo amigo te constrói para a prosperidade. Nem toda voz que você ouve te guia para a sabedoria financeira. E uma parte crítica do processo de prosperidade envolve avaliar honestamente as influências que você permite em sua vida. Quando comecei a me cercar intencionalmente de pessoas com propósito, visão clara e fé ativa, toda a minha realidade começou a mudar de forma acelerada. Essas pessoas me empurraram quando eu queria desistir, me corrigiram quando tomei decisões erradas, me desafiaram a pensar maior do que minhas circunstâncias atuais pareciam permitir. Eles me ajudaram a sair da zona de conforto, da mediocridade, para territórios de possibilidades que eu sozinho nunca teria explorado. Parei de gastar dinheiro tentando impressionar pessoas que realmente não agregavam valor à minha vida, e comecei a investir em relacionamentos que me impulsionaram em direção ao meu destino. Uma boa aliança, descobri, vale mais do que um bom salário, porque as alianças certas conectam você com oportunidades, abrem portas, fornecem sabedoria e sustentam você nos momentos difíceis do processo de crescimento. Deus não nos chamou para andar sozinhos no processo de prosperidade. Até Jesus tinha discípulos, mentores e colaboradores próximos. Abraão construiu sua riqueza por meio de alianças estratégicas com outros líderes de sua época. Salomão desenvolveu seu reino, cercando-se dos homens mais sábios de sua geração. A prosperidade genuína e sustentável nunca é uma jornada solo. Requer pactos e relacionamentos que aprimoram seu destino. A 10ª e última chave que completou minha transformação financeira foi entender que a verdadeira prosperidade deve estar conectada a um propósito eterno. Uma das armadilhas mais perigosas no caminho para a liberdade financeira é confundir prosperidade com acumulação sem propósito, acreditando que o objetivo final é simplesmente ter mais dinheiro, em vez de ter uma vida com significado transcendental. Provérbios 11:28 adverte: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos ficarão verdes como ramos. O propósito da prosperidade não é acumular por medo do futuro, mas seguir em frente com confiança, investir com sabedoria, construir com visão e usar recursos como ferramentas para abençoar os outros e expandir o reino de Deus na terra. Durante meu processo de transformação, conheci pessoas que tinham muito dinheiro, mas viviam em constante ansiedade, obsessivamente preocupadas em perder o que haviam acumulado. Também conheci pessoas com recursos modestos, mas que viviam em profunda paz, porque seu propósito era claro e suas prioridades estavam corretamente ordenadas. Entendi então que a verdadeira riqueza não é medida apenas pela quantidade de dinheiro que você possui, mas pela clareza do propósito para o qual Deus o criou e pela maneira como você usa seus recursos para glorificá-lo. Não tenha medo de crescer financeiramente, não tenha medo de ganhar mais dinheiro, não tenha medo de empreender ou assumir riscos calculados que podem multiplicar seus recursos. Mas nunca perca seu centro espiritual no processo. Se o dinheiro se tornar seu Deus, tudo que você construiu acabará desmoronando. Mas se Deus permanecer no centro de suas finanças, sua provisão será estável, firme e cheia de uma paz que transcende as circunstâncias externas. A prosperidade sem propósito eterno é simplesmente vaidade que desaparece com o tempo. Mas a prosperidade conectada ao plano de Deus para sua vida se torna uma plataforma para impactar gerações, uma ferramenta para transformar comunidades
um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Deus a quem servimos. Essas 10 chaves não são fórmulas mágicas que produzem resultados instantâneos, mas princípios divinos que, aplicados com fé, constância e obediência, têm o poder de transformar qualquer situação financeira, por mais desesperadora que pareça. Meu testemunho pessoal é a prova de que Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que suas promessas de provisão e prosperidade permanecem em vigor para todos aqueles que escolhem alinhar suas vidas com sua perfeita vontade. Se você se encontra no vale das dificuldades financeiras hoje, se a dívida parece uma montanha impossível de escalar, se a escassez se tornou sua realidade diária, quero declarar a você, com autoridade espiritual, que sua história não acabou. Deus tem planos para o bem para a sua vida, planos para prosperidade e não calamidade, planos para lhe dar um futuro e esperança que transcendem suas circunstâncias atuais. O mesmo Deus que me tirou do buraco mais profundo da dívida e multiplicou meus recursos além de qualquer coisa que eu já sonhei, é o mesmo Deus que está esperando para transformar sua realidade financeira. Requer apenas uma coisa: que você decida aplicar seus princípios com a mesma fé e determinação com que Ele o ama. Seu milagre financeiro não é uma possibilidade remota, é uma promessa certa que será ativada no momento em que você alinhar sua vida completamente com a sua perfeita vontade.